Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou Romildo Caliço, sou professor de filosofia, como você já sabe das aulas anteriores, e hoje eu estou aqui mais uma vez para facilitar a sua caminhada até o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje nós vamos falar sobre um grande clássico da filosofia antiga, Sócrates. Você sabe de tudo que você sabe? E daquilo que você não sabe? Você é capaz de reconhecer a sua ignorância? Qual é o método socrático para o alcance do conhecimento, para alcançar o conhecimento verdadeiro? Sobre isso, nós vamos falar nesta aula. E também queremos compreender os principais conceitos da filosofia socrática, diferenciar a filosofia socrática da filosofia sofística e também reconhecer a mudança de paradigma que a filosofia de Sócrates promove na história da filosofia. Só para você entender o que nós vamos fazer nessa aula, você vai compreender o conceito filosófico de Sócrates, maiêutica, ironia, dialética. Você também vai compreender o relativismo, o humanismo dos sofistas, e nós vamos comparar essas duas visões filosóficas na história da filosofia antiga. Para que a gente está fazendo isso? Não é para você arquivar um monte de informação na cabeça, mas é para você operacionalizar esses conceitos para resolver situações, problemas do cotidiano. Por falar em cotidiano, nós vamos começar a nossa aula com uma canção muito boa de ser ouvida, muito boa enquanto conteúdo, enquanto melodia, que é o Tocando em Frente, do Almir Sater. Eu vou ler para vocês os versos da canção. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Você deve estar acostumado a ter aula de filosofia e o seu professor geralmente ele pega um poema, ele pega uma música para introduzir alguns temas. E o que nós podemos extrair como ideia principal dessa canção? A ideia principal que eu quero extrair aqui para contextualizar a minha aula é essa tranquilidade que o eu lírico da música apresenta, né? Ando devagar porque já tive pressa. E o mais importante aqui, que tem a ver com tudo com a nossa aula, tem a ver em tudo com a nossa aula, é essa expressão aqui do eu lírico sobre de muito pouco eu sei ou nada sei. Olha que interessante. Por que é importante a gente reconhecer que a gente não sabe de todas as coisas? Para Sócrates, mais importante do que nós sabermos muitas coisas é nós reconhecermos a nossa ignorância. Por que é importante reconhecer a ignorância? Porque a ignorância é a antessala do conhecimento. A ilusão de saber tudo, ela faz com que você se preencha de informações superficiais que não te levam ao conhecimento verdadeiro sobre qualquer assunto, sobre ética, sobre política, sobre matemática, sobre física. Imagine você chegar na aula de matemática achando que sabe todos os conceitos, todas as equações matemáticas. Você não estaria aberto a aprender mais matemática, não é verdade? Sobre a vida é a mesma coisa. Quanto mais cheio você está de informações, menos possibilidade você tem de adquirir novas informações e produzir você mesmo o seu próprio conhecimento. Questionar tudo isso. Então, quando você reconhece que você sabe pouco, aí você consegue diferenciar as manhas das manhãs, as massas das maçãs, e aí você consegue fazer com que o amor faça você pulsar para que você sinta de fato o conhecimento como perspectiva e faça aquilo que é o que o filósofo faz. Filosofia não é amor à sabedoria? Então é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para florir. Então essa compreensão, né, dessa canção, ela remete a alguns conceitos filosóficos importantes. O primeiro é a douta ignorantia, em latim, ou a ignorância sábia. O segundo é que para a gente fazer qualquer movimento, a gente precisa desejar, a gente precisa querer. Como é que você vai querer aprender uma coisa nova? Como é que você vai querer reconhecer outros horizontes ou conhecer outros horizontes se você já está cheio de informações? Uma ideia boa para a gente começar a nossa aula, que é uma ideia socrática, é a seguinte: você precisa conhecer
para compreender que quanto mais você conhece, você precisa conhecer ainda mais coisas. O ignorante, ele sabe pouco e acha que sabe tudo. O sábio, ele sabe bastante coisa, mas ainda ele entende que precisa saber mais coisas. Então essa canção nos remete ao coração da filosofia socrática e por isso que ela é tão interessante para a gente compreender Sócrates. Pois bem, Sócrates, esse moço aqui que está com o dedinho para cima, ele não está numa festa de carnaval, ele está no momento da sua execução. Ele foi condenado pela democracia ateniense a tomar um veneno chamado cicuta. E ele aceita essa condenação, depois eu explico o contexto, e ele vai então dialogar com seus discípulos, dizendo que é melhor morrer com dignidade do que viver uma vida mais ou menos, né? Então esse é o Sócrates, o cara da nossa aula aqui. Pois bem, o Sócrates, como eu disse, ele é um divisor de águas. E o que ele está dividindo? Antes dele, os filósofos, eles eram os pré-socráticos. Quem eram os pré-socráticos? Os filósofos que vieram antes de Sócrates, né? Não só, mas os filósofos que queriam estudar como funcionava a natureza. Então, eles queriam estudar, uma palavrinha aqui grega, physis, que significa natureza. O Sócrates, ele fala assim, galera, tudo bem tentar buscar qual que é o fundamento da natureza, se tudo vem da água, da terra, do ar, do átomo. Eu compreendo a preocupação de vocês, mas e o homem? Quem vai estudar o ser humano na sua perspectiva ética, na sua perspectiva política? Como sabemos se o homem conhece verdadeiramente o mundo? Então, Sócrates, o período socrático, o período clássico da filosofia, vai ser um período em que o homem vai ser o objeto de análise de Sócrates. Outras informações rápidas, mas para a gente contextualizar a existência de Sócrates. Ele não escreveu nada. Muitos achavam que Sócrates era apenas um personagem de Platão e de um comediante da época chamado Aristófanes. Hoje sabemos que ele existiu, mas tudo que sabemos dele é através do pensamento, da escrita de outras pessoas, como Platão, que escreveu 33 diálogos para falar e colocou Sócrates como personagem principal. Não para falar de Sócrates apenas, mas para colocá-lo como personagem principal para expor suas teorias. O Sócrates, diferente dos sofistas, ele não cobrava para ensinar. Então ele achava que o ensino tinha que ser gratuito, de qualidade e universal. Como essa aula que você está tendo aqui agora. Ela é gratuita, entre aspas, ela possui qualidade e ela é acessível a todos os estudantes que podem acessar um celular, pode acessar a TV. Então, para o ensino ser eficiente, ele precisa ser de qualidade, mas ele precisa ser gratuito e acessível a todas as pessoas. Sócrates tinha essa perspectiva. Ele não escolhia alunos, então ele não escolhia alunos que só pagavam para ele, como os sofistas, na visão de Platão e Sócrates, escolhiam. Ele foi mestre de Platão, que nós vamos ver na nossa próxima aula, então já se liga, semana que vem tem aula sobre Platão. Ele posicionava-se contra a sofística, porque os sofistas eram relativistas, nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele era um interlocutor incômodo, e aqui eu vou explicar por que ele morreu. Então Sócrates, como um bom interlocutor, ele expunha a ignorância das pessoas que eram consideradas importantes. Então as pessoas diziam saber sobre a justiça, sobre a ética, e Sócrates perguntava fundamentalmente sobre esses conceitos, e as pessoas não conseguiam responder, elas eram vistas como ignorantes naquela época. Então, políticos, artesãos e poetas condenaram Sócrates à morte, elaborando uma acusação muito falsa, dizendo que ele corrompia a juventude e profanava os deuses atenienses, quando, na verdade, ele apenas incomodava as pessoas que tinham aquele elan de sabedoria, aquele status de que sabia muito, e quando ia dialogar com Sócrates, elas eram vistas como pessoas que tinham conhecimento apenas superficial. Ele foi considerado o mais sábio da Grécia e, como eu disse, foi condenado à morte injustamente. Vou parar aqui um pouquinho para explicar sobre o contexto do título da aula de hoje, Sei que Nada Sei. Sócrates foi considerado o homem mais sábio pelos gregos por causa da pitonisa do oráculo de Delfos, que disse para um contemporâneo de Sócrates que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia. Sócrates, como bom filósofo, ele acreditava nos deuses, mas ele também desconfiava dos mitos ou da tradição. Então ele foi verificar se de fato ele era o mais sábio de toda a Grécia. Então ele começou a fazer perguntas para as pessoas que ele considerava mais sábios da época, que eram os poetas, os artesãos e os políticos. Quando ele fazia perguntas sobre justiça, sobre a técnica, sobre a beleza, para o poeta, por exemplo, ele começou a perceber que as pessoas não sabiam daquilo que elas supunham saber. E ele falou assim, então os deuses erraram. Eu não sou o homem mais sábio, eu sou tão ignorante quanto aqueles que não sabem.
Porque na hora que eles voltavam a pergunta para Sócrates, Sócrates, eu não sei o que é beleza, vai dizer o poeta. Então me responda você o que é o belo. Sócrates dizia, eu também não sei. E aí Sócrates então entendeu que a sua sabedoria estava no seguinte, enquanto aquelas pessoas não sabiam, mas achavam que sabiam, Sócrates não sabia, mas tinha consciência de que não sabia de todas as coisas. Daí a expressão, sei que nada sei. Reconheça a minha ignorância e por isso estou investigando. Mas eu não fico na superficialidade do conhecimento, com conhecimento raso sobre algum tema, achando que sei e pagando como sábio aqui na Grécia Antiga. Pois bem, então, quem eram os sofistas? Quem eram esses filósofos que eram inimigos de Sócrates, pelo menos da perspectiva de Sócrates e de Platão? Eles eram filósofos professores, eles ensinavam a arte da retórica, eles diziam que o conhecimento é medido pela perspectiva humana. Então eles eram humanistas, eles achavam que o conhecimento era subjetivo, eles diziam que o conhecimento é relativo à época, ao homem, aos seus interesses políticos, econômicos, eles eram mestres na retórica e eles cobravam para ensinar. Veja bem, esses filósofos, sofistas, Gorgias e Protágoras, os mais importantes, eles diziam que o conhecimento é relativo. Relativo a quem? Relativo ao homem, relativo à época, relativo aos interesses. Só para você entender o exemplo de um sofista, a beleza, ela não existe em si. A beleza é um padrão que é construído a cada época. Então, uma pessoa bonita na antiguidade é diferente de uma pessoa bonita hoje, uma pessoa bonita no Oriente é diferente do padrão de uma pessoa bonita no Ocidente. Sofistas, então, eles achavam que a retórica era capaz de construir um discurso que se mostraria verdadeiro. Ao invés de buscar a verdade, é melhor você melhorar a sua retórica, a sua persuasão, para você convencer as pessoas que seu ponto de vista é o mais verdadeiro. E Sócrates acreditava, como nós vamos ver no próximo slide, que a verdade ela é universal. Bom, qual que é a sabedoria socrática? Como eu já adiantei, é você entender que você não sabe de todas as coisas, é reconhecer a ignorância, é compreender os limites do próprio conhecimento e buscar conceitos universais. Então veja, enquanto os sofistas achavam que os conceitos eram historicamente construídos, eram relativos à época, ao homem, o Sócrates acreditava na possibilidade de nós alcançarmos um conceito ou um conhecimento universal. E você deve estar se perguntando, como, professor? Todos os conceitos são relativos, eles mudam com a história, com o tempo. Pois bem, então vamos adentrar aqui ao coração da teoria socrática. Sócrates, ele andava pelas praças públicas e ele desenvolveu um método chamado método dialético socrático, né? Nós nomeamos esse método como dialético socrático. Mas o que consistia na prática esse método de Sócrates? O Sócrates, ele dialogava com as pessoas e ele tinha dois movimentos. O primeiro movimento é a ironia e o segundo movimento é a maiêutica. Então, como é que era a ironia? Do grego euroneia. É a ação de interrogar, fingindo concordar, ou fingindo ignorância. Então Sócrates chegava perto de alguém que falava que o pôr do sol era belo e falava assim, nossa, interessante, hein? Me fale mais sobre o que é beleza, já que você conseguiu descrever o pôr do sol como belo. O que é a beleza? E a pessoa então ia falando o que é a beleza e tal, e aí Sócrates refutava essa pessoa, mas com a pergunta, então você acha que o pôr do sol é a beleza? Então quer dizer que uma mulher não pode ser bela? Quer dizer que uma obra de arte não pode ser bela? E aí a pessoa, ela entrava em contradição. Então veja, Sócrates, ele debatia com as pessoas, fazia várias perguntas, era considerado um chatão das ágoras gregas, né? Porque ele fazia muitas perguntas, como uma criança pequena, por quê, o que é isso? E as pessoas entravam em contradição, e quando elas entravam em contradição, Sócrates então falou assim, olha, então você agora sabe que você não sabe, certo? Se você sabe que você não sabe, vamos para a parte 2. Vamos agora tirar esse conhecimento de dentro de você. Vamos fazer a maiêutica. O que é a maiêutica? É você partejar, dar à luz a um conhecimento verdadeiro. Aqui eu preciso explicar para vocês esse conceito que é muito caro à filosofia. A maiêutica é um processo de conhecimento em que se pressupõe que todos nós, dentro da nossa alma, que para Sócrates era a nossa razão, a nossa alma já possui conceitos universais, já possui todas as verdades que já existem no mundo, que serão descobertas ou que já foram descobertas. Sócrates tinha uma mãe que era o parteiro, o nome da mãe de Sócrates era Fenarete, ela era parteira. Boa dica para você escolher o nome aí do seu filho futuramente, Fenarete, o nome da mãe de Sócrates. A esposa dele chamava
me esqueci o nome dela aqui agora, mas lembrei, chamava Xantipa. Olha os nomes que os gregos tinham, né? Nomes muito peculiares. Mas enfim, a Fenarete era o quê? Parteira. Sócrates dizia, eu também sou parteiro, mas enquanto a minha mãe ajuda a parir crianças, eu ajudo a parir o conhecimento, a verdade. E como é que eu faço isso? Você precisa, primeiro, parar de acreditar no senso comum, parar de acreditar nessas opiniões baseadas no seu sentimento, baseada no seu corpo, baseada na sua bolha social, no seu Instagram, nas pessoas que te seguem, e você precisa entrar em debate. E no debate você reconhece as contradições do seu pensamento, o quão superficiais são as suas ideias, e nesse processo você então vai trazer à luz esse conhecimento que está dentro de você. A verdade não pode ser duas, a verdade é uma só. Mas veja, o conhecimento que eu vou parir é o mesmo conhecimento que você vai parir também, porque a verdade ela precisa ser universal. Então a ideia de Sócrates é essa, que você vai partejar um conceito universal sobre alguma coisa, né? Bom, eu vou trabalhar com vocês uma questão agora, para vocês entenderem como é que o Enem pode cobrar esse conceito socrático de ironia, de maêutica, ou essa perspectiva de que a verdade ela é universal. Vamos lá. Com efeito, partilho do seguinte com as parteiras. Sou estéril em matéria de sabedoria. Eu mesmo não dou resposta alguma a nada, porque não possuo nenhuma sabedoria em mim. Com aqueles que a mim se associam é diferente. Inicialmente, alguns deles parecem muito ignorantes, mas à medida que o tempo passa e nosso relacionamento progride, descobriram em si mesmo muitas coisas belas das quais deram à luz. Isso aqui é um texto que está no Diálogo Teeteto de Platão, ainda não é nossa questão, mas vai nos ajudar a questão ali. Como que isso cai no Enem? Então vamos lá. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então, a questão aqui é, o texto evidencia a característica do modo de vida socrático que se baseia em quê? Então, qual que é o modo de vida socrático? O modo de vida dialógico em que ele fazia perguntas, certo? Então, vamos lá. Vocês acham que o Sócrates ele está contemplando conceitos do mito? Ele está explicando quem é Zeus, quem é Poseidon, quem é Urano? Não, né? Então, essa questão aqui, ela não é a nossa resposta certa, certo? Então, é uma questão que nós vamos deixar de lado. Letra B, sustentação do método dialético. Ah, professor, mas o senhor não explicou o que é dialética. Então, a dialética é exatamente todo esse processo dialógico de Sócrates. Dialética é um debate em que se confrontam ideias contrárias, que depois eles vão chamar de tese e antítese, afirmação e negação, para gerar-se uma síntese. Se essa síntese for universal, ok, ela é a verdade. Ela é o filho que o interlocutor pariu lá através do método da maêutica. Agora, se esse conhecimento for parcial, ele deve ser confrontado com uma ideia contrária. Então, tese, antítese, síntese. Pois bem, então a alternativa B parece ser a alternativa correta. Então, Sócrates, ele sustenta um método dialógico, de debate, dialético, para chegar ao conhecimento verdadeiro. Letra C, vamos ver se ela poderia ser também. Relativização do saber verdadeiro. Sócrates relativiza o saber verdadeiro? Não, quem faz isso são os sofistas, que dizem que o conhecimento ele é perspectivo. Então não pode ser essa de maneira nenhuma. Letra D, valorização da argumentação retórica. Quem gosta da retórica, pessoal? Também os sofistas, não é o procedimento de Sócrates. Ele está preocupado com a verdade, não com a retórica. Então não pode ser letra D também. Letra E, investigação dos fundamentos da natureza. Não, nós acabamos de ver que quem investiga os fundamentos da natureza são os pré-socráticos. Não pode ser Sócrates de forma nenhuma. Então a alternativa correta é a alternativa B de bola, sustentação do método dialético. Pois bem, nessa aula nós trabalhamos com as habilidades do Enem, habilidade 2 e habilidade 23. Nós analisamos a produção da memória pelas sociedades humanas e analisamos a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. Se você quiser consultar nossas referências, elas estão aqui. E eu queria te agradecer
pela sua atenção, pelo seu contato comigo, pela sua companhia. Eu te espero na próxima aula, que será de Platão. Um abraço.